Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós iremos dar continuidade à nossa série sobre bioquímica. Nós já explicamos sobre a respiração celular e agora vamos falar sobre uma outra reação bioquímica extremamente importante e crucial para todas as criaturas vivas na Terra, que é a fixação do nitrogênio. O nitrogênio é um elemento químico extremamente crucial para todas as formas de vida na Terra. Ele é um dos 6 elementos químicos majoritários, também chamados de macroelementos, que constituem a maior parte da matéria orgânica de todos os seres vivos. Esses 6 elementos são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, os famosos elementos chamados de CHOMPs. O nitrogênio é um elemento que compõe todas as proteínas, os aminoácidos e os ácidos nucleicos, como por exemplo o DNA e o RNA, além de diversas outras substâncias importantes que compõem os organismos vivos da Terra. O nitrogênio é de fato o gás mais abundante da atmosfera, perfazendo um total de 78% do conteúdo de gases que formam a nossa atmosfera. Ou seja, mais de 3/4 do ar que nos rodeia é composto por nitrogênio, sendo o restante composto pelos outros gases, como oxigênio, gás carbônico, vapor de água, entre outros. Apesar de ser um gás tão abundante na atmosfera, numa proporção muito maior do que o oxigênio ou mesmo o gás carbônico, a maioria dos seres vivos é completamente incapaz de assimilar o gás nitrogênio a partir do ar para compor suas biomoléculas. Entre todas as criaturas da Terra, apenas umas poucas criaturas chamadas de fixadores de nitrogênio ou de azotróficos são capazes de fazer esse processo de fixação, de assimilação do gás nitrogênio. Essas criaturas são algumas bactérias ou cianobactérias que vivem na água, no solo ou em associação simbiótica com algumas outras criaturas, como por exemplo a raiz de algumas plantas como as leguminosas. Essas bactérias convertem o nitrogênio em amônia e essa amônia pode então ser assimilada pelos outros seres vivos para compor seus aminoácidos, proteínas ou outros compostos nitrogenados necessários para a sua sobrevivência. E essas bactérias fixadoras são extremamente importantes para toda a vida na Terra porque elas são de fato o único organismo capaz de absorver o gás nitrogênio e torná-lo disponível para que outras formas de vida possam aproveitá-lo. Mas por que, mesmo sendo um elemento químico tão incrivelmente abundante, o gás nitrogênio é praticamente inacessível para o metabolismo das outras criaturas? Por que a maioria dos seres vivos não consegue converter o gás nitrogênio em compostos bioquímicos e apenas algumas poucas bactérias conseguem? Então a razão por trás disso é o fato de que o gás nitrogênio, N2, é uma molécula excepcionalmente estável, porque ele contém uma ligação tripla que une os dois átomos de nitrogênio, que é uma ligação química muito forte e que é bem difícil de ser quebrada. Dessa forma, em condições normais de temperatura e pressão, o gás nitrogênio é uma substância pouco reativa, bastante difícil de fazer com que ele seja reduzido ou oxidado por outras substâncias. Então, o gás nitrogênio ele é praticamente considerado um gás inerte para fins práticos. Geralmente, o gás nitrogênio ele vai reagir apenas em condições extremas de calor e pressão, como por exemplo em descargas elétricas em raios. No entanto, os organismos diazotróficos desenvolveram um mecanismo enzimático bastante sofisticado que é capaz de conseguir ligar e ativar a molécula do nitrogênio, possibilitando que ele possa ter sua ligação tripla rompida e assim ele possa ser reduzido, produzindo, por exemplo, alguns compostos aproveitáveis, como por exemplo a amônia, que pode ser utilizada na síntese de aminoácidos e outros produtos químicos importantes para a vida desses organismos. E também, de quebra, esse nitrogênio na forma de amônia pode ser liberado no ambiente e ser absorvido por outras criaturas que compartilham aquele ambiente, e assim elas também podem ter um meio de incorporar o nitrogênio em sua bioquímica. Então, essas bactérias fixadoras elas são extremamente importantes e praticamente todas as formas de vida dependem do nitrogênio que elas incorporam a partir da atmosfera. Então agora nós vamos explicar como ocorre o processo da fixação do nitrogênio. Então, resumidamente, nós temos aqui a reação química básica do processo de fixação do nitrogênio, onde nós temos uma molécula de gás nitrogênio reagindo com 8 elétrons e 8 íons H+, produzindo 2 moléculas de amônia e uma molécula de gás hidrogênio como subproduto. E essa reação química é mediada por um complexo enzimático chamado nitrogenase, na qual contém alguns cofatores especiais, alguns complexos metálicos que são capazes de ligar o nitrogênio, enfraquecer sua ligação tripla e efetuar sua redução, produzindo assim amônia e liberando o gás hidrogênio como produto colateral. E esses elétrons e íons H+, que são necessários para a redução do gás nitrogênio, são fornecidos pelo piruvato, que é um produto da glicólise, que é a primeira etapa da respiração celular e de alguns outros processos como a fermentação. E diferente de outras reações bioquímicas importantes como, por exemplo, a respiração celular e a fotossíntese, que são reações
reações que liberam energia, o processo de fixação de nitrogênio é um processo que consome energia, já que a ligação tripla é muito resistente e precisa de uma quantidade considerável de energia para torná-la disponível a reagir. Essa energia, no caso, é fornecida pela quebra de uma molécula chamada adenosina trifosfato, ou ATP, que é produzido nessas reações como a respiração celular ou fermentação, que são processos que liberam energia. Então, basicamente, a fixação do nitrogênio deve estar acoplada a algum processo que gera ATP, para que ela possa ter uma fonte de ATP que é quebrada para que a molécula do gás nitrogênio seja convencida a reagir com o hidrogênio e formar assim a molécula de amônia. E o processo de fixação do nitrogênio começa com uma via comum compartilhada com alguns outros processos bioquímicos, como por exemplo a respiração celular e os processos de fermentação, que é a glicólise, ou seja, nós temos o processo de glicólise, que também é a primeira etapa do processo de fixação do nitrogênio. A glicólise é uma reação que nós já mostramos, já abordamos ela no processo de respiração celular. Inclusive eu coloquei um vídeo de corte aqui no canal também explicando a glicólise. Então, para não repetir exatamente a mesma explicação que eu dei, eu vou deixar aqui de forma resumida como a glicólise funciona. E se vocês quiserem, podem dar uma olhada neste card que eu vou colocar aqui, que mostra toda a reação na íntegra. Então, basicamente, a glicólise é um processo onde a molécula de glicose é ativada e quebrada, produzindo, por exemplo, algumas unidades de 3 carbonos que são compostos chamado piruvato, com a liberação de alguns equivalentes de hidrogênio, no caso NADH, e também com a liberação de 2 moléculas de ATP, sendo que essas moléculas vão compensar, em parte, a quantidade de ATP que será gasta no processo de redução do nitrogênio. E ao final dessa reação, nós temos a formação de 2 moléculas de piruvato. E como são necessários 8 elétrons e 8 íons H+, e cada molécula de piruvato durante o processo irá liberar 2 elétrons e 2 íons H+, então nós precisamos de 4 moléculas de piruvato para fornecer esses elétrons e hidrogênios, de forma que o processo total da glicólise deve acontecer 2 vezes. Com o fim do processo de glicólise, nós temos a próxima reação, que é a extração dos hidrogênios e elétrons do piruvato. E esse processo é muito semelhante à etapa preparatória do ciclo de Krebs, que nós também estudamos no processo de respiração celular. Então eu vou explicar aqui, roubando um pouquinho da explicação daquela etapa preparatória, como que esse processo acontece. O piruvato então irá reagir com um cofator que está ligado à enzima chamado TPP, que é o pirofosfato de tiamina, que então irá sofre uma desprotonação do carbono, produzindo um intermediário bastante reativo chamado ileto. Essa substância possui uma carga negativa no átomo de carbono, que torna ele bastante reativo. Então esse carbono carregado negativamente do ileto, que é altamente nucleofílico, irá atacar o grupo cetona do piruvato, e assim vai formar um adulto temporário entre o TPP e o piruvato. Essa substância é instável, de modo que ela sofre uma mudança de elétrons por ressonância, que faz com que o grupo carboxila da extremidade do piruvato se solte como CO2. E é aqui então que acontece a maior diferença em relação à respiração celular, porque em vez de termos os elétrons sendo transferidos para o cofator lipoato, como acontece na piruvato desidrogenase, aqui esses elétrons serão transferidos para uma proteína chamada ferredoxina em sua forma oxidada, que contém alguns clusters de ferro e enxofre. Durante essa transferência, nós temos a formação de um radical livre relativamente estável, formado por aquele adulto do TPP com piruvato. Então ele se liga com a enzima A e logo em seguida forma acetilcoenzima A, e o último elétron deste radical é então doado para a ferredoxina, e assim nós temos a produção de acetilcoenzima A com a conversão da ferredoxina oxidada para a ferredoxina reduzida. Então, após essa etapa, nós temos o piruvato sofrendo uma quebra, no qual ele irá reagir com a coenzima A, produzindo o composto acetilcoenzima A, liberando gás carbônico e 2 íons H+, que são liberados no meio celular, e 2 elétrons que são transportados por uma proteína pequena chamada ferredoxina, que é uma pequena proteína que tem uma atividade redox, e ela contém em sua estrutura um cluster de ferro e enxofre, que é uma estrutura que pode sofrer oxidação e redução reversível por elétrons. Dessa forma, a ferredoxina oxidada, ela captura um elétron dessa reação do piruvato, se transformando na ferredoxina reduzida. E como são 2 elétrons que são liberados por cada piruvato, então temos 2 ferredoxinas sendo reduzidas neste processo. A ferredoxina é uma proteína que transporta os elétrons, ou seja, um receptor de elétrons. Então, essa proteína será utilizada na próxima etapa para reduzir uma enzima chamada nitrogenase redutase. Então, a nitrogenase redutase é uma proteína que, assim como a ferredoxina, também contém um cluster de ferro e enxofre em sua estrutura. E essa proteína também ela é uma enzima que tem a capacidade de transferir elétrons e quebrar moléculas de ATP. Então, essa proteína, ela inicialmente se liga a 2 moléculas de ATP, em seguida ela se acopla à ferredoxina, e a ferredoxina então doa para ela o seu elétron capturado. Essa enzima redutase, agora que recebeu o elétron, ela se desprende da ferredoxina, que então se torna uma ferredoxina oxidada e sai para capturar mais elétrons,
e ela vai se dirigir então à enzima principal do processo de fixação do nitrogênio, que é a nitrogenase propriamente dita. Nós temos um acoplamento entre a nitrogenase redutase, também chamada de componente 2 do complexo enzimático nitrogenase, e a nitrogenase propriamente dita, que é também chamada de componente 1 do complexo nitrogenase. A enzima nitrogenase possui em sua estrutura dois pares de clusters de ferro e enxofre, sendo um deles chamado cluster P, que é um armazém temporário de elétrons, enquanto o outro é o chamado cofator de ferro e molibdênio, também chamado FEMOCO, que é onde de fato irá acontecer a redução do gás nitrogênio. Quando essas duas enzimas se encontram, ocorre um acoplamento entre suas estruturas, e então a redutase irá efetuar a quebra das duas moléculas de ATP. A energia liberada nessa quebra irá induzir uma mudança conformacional na redutase, que então irá fazer com que um elétron seja transferido do cluster de ferro e enxofre dela para o cluster P da molécula da nitrogenase. Esses elétrons então fluem da redutase para o cluster P e em seguida para o cofator de ferro e molibdênio, onde então ocorrerá a redução do nitrogênio. Esse procedimento irá se repetir 8 vezes, enquanto o nitrogênio será reduzido. E agora nós iremos observar essa reação de fixação de nitrogênio em mais detalhes, observando como que a reação acontece de fato no cofator FEMOCO, ou seja, a estrutura que é responsável por reduzir o gás nitrogênio. Esse processo ainda não é muito bem compreendido, os cientistas ainda estão estudando exatamente como ele acontece, mas o mecanismo está mais ou menos proposto e nós podemos explicar agora como que ele funciona. Então, basicamente, aqui nós temos a estrutura desse cofator, que nós podemos ver que ele é um tipo de cluster de ferro e enxofre, porém ele contém dois átomos diferentes ali. Ele, além de ele conter um átomo de molibdênio também, além do ferro, ele contém na parte central um átomo de carbono. E o mais interessante é que esse carbono está ligado a 6 átomos, ou seja, parece que ele está fazendo 6 ligações. No entanto, neste caso, essa ligação é um tipo de ligação especial chamada ligação tricentrada com 2 elétrons. No caso, o átomo de carbono está ligado fazendo 4 ligações de fato, porém essas 4 ligações estão sendo feitas com 6 átomos. É como se fosse uma espécie de híbrido de ressonância, que eu vou explicar melhor neste vídeo aqui que você não viu no card. Então, temos esse cofator com essa estrutura estranha, assim, meio diferente, e então ele irá receber elétrons do cluster P e alguns íons H+, que vieram do piruvato. Então, inicialmente, nós temos esse estado chamado estado E0, que é a forma original do cofator. Ele irá receber, então, um elétron e um íon H+, irá ser convertido neste estado redox chamado de E1. Então, ele vai receber mais um elétron e um íon H+, e produzir esse outro estado chamado estado E2. E uma coisa muito interessante desse estado é que, além dele ter o hidrogênio ligado ao enxofre, que é uma coisa relativamente normal, ele também tem esse átomo de hidrogênio ligado diretamente aos átomos de ferro, formando um raro exemplo em bioquímica de um hidreto metálico. Então, prosseguindo, ele irá receber mais um hidrogênio e mais um elétron, produzindo esse estado E3, e em seguida ele irá receber mais um hidrogênio e mais outro H+, dando esse estado chamado estado E4. Nesse estado E4 ele é bem interessante porque ele tem 2 hidrogênios que estão ligados aos enxofres e outros 2 na forma de hidreto. E é nessa forma que o nitrogênio finalmente irá se ligar a esse complexo. E o interessante de observar é que quando a molécula do gás nitrogênio se liga a esse átomo de ferro do complexo, ele desloca os 2 íons hidretos, que são então liberados como uma molécula de gás hidrogênio, ou seja, H2, que é um produto secundário dessa reação. Esses hidrogênios vão deixar seus elétrons no átomo de ferro que está ligado ao nitrogênio, o que faz com que ele fique no estado de oxidação zero, que se torna um agente redutor muito poderoso. E dessa forma, ele consegue empurrar esses elétrons que ele recebeu do hidrogênio para a molécula do gás nitrogênio. Isso enfraquece a ligação tripla, de forma que, por um híbrido de ressonância, ela acaba sendo desfeita e se tornando uma ligação dupla. Isso transforma o estado E4 agora no estado E5. Esse estado E5 vai ligar mais um íon H+, e receber mais um elétron indo para o estado E6. Recebe mais um hidrogênio e mais um elétron indo para o estado E7. Esses hidrogênios são transferidos para o nitrogênio, agora formando o equivalente de hidrazina. Em seguida, mais um hidrogênio e mais um elétron chegam, transformando o estado E7 no estado E8, que irá liberar uma molécula de amônia a partir da molécula de nitrogênio. Em seguida, irá receber mais um elétron e mais outro íon H+, liberando o segundo nitrogênio como uma molécula de amônia e retornando ao estado original, E0. E assim o ciclo se reinicia. No entanto, o processo de fixação do nitrogênio ainda não termina por aqui, porque essa amônia produzida na redução do gás nitrogênio ainda precisa ser incorporada nas biomoléculas que são necessárias para a sobrevivência dessas formas de vida. E o primeiro passo desse processo de incorporação do nitrogênio às biomoléculas se dá através da reação química entre a amônia e o composto chamado alfa-cetoglutarato, mediada por uma enzima chamada glutamato desidrogenase. Essa reação química, que necessita de um agente redutor doador de hidrogênios, como por exemplo o NADH e H+, irá transformar esse composto, que é um cetoácido, que é
um subproduto do ciclo de Krebs, em um aminoácido que no caso é o glutamato, ou seja, aqui nós temos o nitrogênio inorgânico sendo convertido em nitrogênio orgânico. E a partir do glutamato, algumas outras enzimas podem então utilizar esse nitrogênio para produzir outros compostos nitrogenados. Por exemplo, algumas enzimas chamadas transaminases utilizam o glutamato como uma fonte dos grupos amina para gerar outros aminoácidos. E para isso, eles irão realizar a troca entre o grupo amina do glutamato com um grupo ceto de algum alfa-cetoácido, por exemplo, o piruvato ou o oxaloacetato, que são produtos da respiração celular bastante presente no interior dos seres vivos, e assim serão produzidos alguns outros aminoácidos, como por exemplo a alanina, a partir do piruvato, e o aspartato, que é produzido a partir do oxaloacetato. O glutamato também pode receber uma segunda molécula de amônia para produzir um aminoácido glutamina, sendo essa reação catalisada por uma outra enzima chamada glutamina sintetase. E assim nós temos o nitrogênio sendo incorporado em moléculas orgânicas. Em seguida, esses aminoácidos, como por exemplo o aspartato, serão utilizados como fonte de nitrogênio para a produção das bases nitrogenadas do DNA, entre alguns outros compostos. Porém, um pouco dessa amônia também é liberada no ambiente onde essas bactérias estão e podem ser incorporadas por outras criaturas vivas que estejam ali presentes. E também existe um outro grupo de bactérias que realizam a oxidação dessa amônia liberada, produzindo nitrato. Dessa forma, produz minerais de nitratos que estejam ali presentes no solo e podem ser utilizados por outras criaturas que vivem no solo, como por exemplo fungos, bactérias e até mesmo as plantas, para poder ser absorvido e utilizar como fonte de nitrogênio para produzir seus próprios compostos. E agora, para concluir esse vídeo, eu vou deixar alguns adendos importantes, bem interessantes sobre esse processo da fixação do nitrogênio. Primeiramente, a fixação do nitrogênio não pode acontecer na presença de oxigênio, porque os clusters de ferro e enxofre, que são os cofatores das enzimas redutase e nitrogenase, eles são extremamente vulneráveis à oxidação pelo oxigênio, ou seja, na presença do gás oxigênio, esses cofatores são destruídos e, portanto, a enzima é inibida de forma irreversível, ou seja, uma criatura que faz fixação do nitrogênio, ela não pode fazer a fixação e respirar ao mesmo tempo, ou seja, os processos devem ocorrer separadamente. Então, no momento em que essas criaturas estão fazendo a fixação do nitrogênio, elas devem ser mantidas num ambiente com ausência de oxigênio para que o processo seja realizado. Dessa forma, algumas dessas bactérias vivem em ambientes que são pobres em oxigênio, por exemplo, debaixo do solo, ou em alguns nódulos dentro de raízes de plantas como as leguminosas, que são ambientes protegidos do oxigênio, onde essas bactérias podem maximizar a produção da amônia a partir da fixação do nitrogênio. Algumas delas produzem algumas substâncias protetoras para impedir que o gás oxigênio ataque a enzima nitrogenase, como por exemplo, essas bactérias que vivem nos nódulos das raízes das leguminosas produzem uma substância muito semelhante à hemoglobina, chamada de bacteriohemoglobina, que serve justamente para se ligar ao oxigênio e impedir que ele chegue à enzima nitrogenase e acabe destruindo o processo. E também as cianobactérias, elas desenvolvem algumas células especiais chamadas de heterocistos, que são locais onde apenas acontece a fixação do nitrogênio, enquanto no restante das células das cianobactérias acontece a respiração e a fotossíntese. E uma outra informação interessante é que, dependendo da família de bactéria que está fazendo a fixação do nitrogênio, o processo pode ter algumas ligeiras diferenças. Por exemplo, algumas bactérias utilizam uma proteína chamada flavodoxina no lugar da ferridoxina para fazer o transporte de elétrons. Elas têm uma estrutura diferente, usam como cofator o mononucleotídeo de flavina no lugar do complexo de ferro e enxofre. Elas são proteínas bem diferentes, mas a função desempenhada é praticamente a mesma. E uma outra informação importante também, que vale ser destacada aqui, é que o cofator que realiza o processo da fixação do nitrogênio pode ser diferente dependendo da família de bactéria também. O principal deles é o cofator femoco, que foi mostrado nesse vídeo, que ele contém ferro e molibdênio. Porém, existe um outro cofator em algumas outras bactérias chamado de fefeco, e ele contém apenas o ferro. Ou seja, ele tem a estrutura semelhante ao femoco, mas ali onde tem o molibdênio, tem um átomo de ferro no lugar. E um outro é o févico, que é um cofator que no lugar do molibdênio contém vanádio, e no lugar de uma das fontes de enxofre ali na estrutura contém um grupo carbonato. Então essas substâncias elas têm a mesma ação catalítica de fixação do nitrogênio, porém elas têm estruturas ligeiramente diferentes, e o cofator de molibdênio é o mais eficaz no processo de catálise da quebra da ligação do nitrogênio, e portanto ele é o mais utilizado. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante com esse vídeo, tenham gostado bastante desse conteúdo. Peço a vocês encarecidamente que inscrevam-se aqui neste canal, que também acessem meu site, também acessem minha página no Facebook, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Também peço a vocês que, se quiserem, deixarem uma ajudinha no Pix aqui para poder ajudar este canal a crescer, poder ajudar a financiar, para que eu possa levar mais conteúdo de qualidade a vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês e valeu!